Olá, meu nome é Cristina Barra, não tenho nenhum conflito de interesses. Queria agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui com vocês falando um tema super importante e é um tema desafiador não só para o pediatra, mas também para o especialista que lida com isso aí diariamente, né? Então, o tema é avaliação do recém-nascido com genitália atípica, o que o pediatra precisa saber. Então, eu queria trazer, como primeiro objetivo, alguns instrumentos para conhecimento, né, assim, sem o objetivo de esgotar, mas alguns instrumentos para vocês conhecerem como que a gente faz a avaliação da genitália atípica, com o objetivo de vocês compreenderem a determinação do fenótipo genital, né. Então, é fundamental conhecer esse fenótipo genital para a gente conseguir definir o raciocínio clínico em torno da investigação desses casos. E aí, claro, a partir disso, conhecer as causas que são mais prevalentes na literatura científica, né, e conhecer a terminologia atualmente utilizada. Então, mais recentemente, a gente tem evitado falar distúrbio, né, da diferenciação sexual e usar a palavra diferença, né, que é mais inclusiva, né, menos segregadora, portanto. E também queria colocar a investigação, mas do ponto de vista inicial, né, assim, o que que realmente o pediatra pode fazer e deve fazer para a contribuição desses casos. Então, é fundamental na conversa com os pais, nesse primeiro acolhimento, então a gente está diante de um quadro de genitália atípica e isso precisa ser conduzido, conversado, né? Então a gente sempre utilizar termos mais fáceis, né? Que sejam uma conversa mais simples, mas que a gente possa fazer um desenho, né? Algum esboço para que eles compreendam e principalmente esses aspectos estruturais, né? Então, se a genitália externa, né, a partir da genitália externa, a gente não consegue definir o sexo de criação, o sexo social do bebê ao nascimento, é necessário a gente lançar a mão de uma ampla investigação, mas que é uma investigação científica. Né? Então a gente deve evitar termos como essa genitália está com um aspecto, com um jeitão que é mais feminino, ou com parece mais uma genitália mais para o feminino, né? Então evitar alguns termos que sejam mais de uma avaliação subjetiva, né, uma vez que isso tem que ser definido de uma forma rigorosa e científica, né, e também evitar a designação desses hormônios, né, como femininos ou como masculinos, lembrando, né, que vários deles não são produzidos, né, exclusivamente pelas gônadas, né, então esse é um ponto também de desconstrução, né, na hora da gente, entre a própria equipe, né, falar desses quadros, mas também com os pais. E aí, portanto, trazer esse conhecimento para eles que todas as gônadas, né, elas se originam, né, assim, lá com 8 semanas de gestação, então muito precocemente no desenvolvimento do embrião, nós já temos a formação de uma gônada que é inicial pipotente e que com a expressão do SRY, né, que é a presença do cromossomo Y, a sua expressão, então, nas células somáticas, né, da gônada, dessa gônada, vai fazer uma formação, né, desse tecido com essa organização testicular, né, e na ausência do SRY, com a presença da expressão, claro, de outros genes, a formação dos ovários, então, desse embrião. E aí com isso, né, é colocar para os pais, então se há realmente a formação de uma gônada que é bipotente, né, que tem um bipotencial, então nos cabe avaliar outros aspectos, né, então como que foi a determinação desse sexo genético, né, como que foi o perfil hormonal, né, assim, durante a gestação e principalmente durante a formação, né, dessas estruturas e dessas gônadas. Como que são as estruturas anatômicas internas, né? Então é necessário que a gente saiba, por exemplo, que eh, na investigação da genitália atípica, o sexo genético, por exemplo, o cariótipo, ele não determina unicamente, né, como que a gente vai orientar o registro civil. Então precisa ser feita uma ampla investigação para que isso seja feita da forma melhor possível e que ela sempre seja feita também em caráter multidisciplinar, isso é fundamental.
E aí, explicando ali aos pais, né, então, por volta das 5 a 8 semanas, então aquela formação, a determinação, das gônadas e agora a diferenciação das estruturas, então é a fase, né, da diferenciação sexual, onde eu tenho a ação dos hormônios testosterona, antimileriano, que vão, modificar e fazer a presença, né, desses ductos de Wolfram e vão fazer a regressão completa desses ductos de Miller, né, e o contrário ocorrendo então a partir da persistência dos ductos de Miller, então nos indivíduos aí com o embrião, né, com a gônada XX, e um desenvolvimento então dessas estruturas millerianas que vão dar origem, né, futuramente aí ao útero, né, às trompas e ao terço proximal da vagina. E aí só aí no final das 12 semanas, então nos indivíduos XY vou ter a ação da dihidrotestosterona, que vai promover a fusão completa dessa RAF, né, um posicionamento adequado aí, desse orifício uretral, no tubérculo genital, né, e nas meninas, quer dizer, na ausência dessa ação de hidrotestosterona, ou nos bebês, né, que sejam XY, mas que tenham alterações desse hormônio, eu vou ter a formação de uma, né, de uma estrutura externa, de uma genitália externa com um aspecto semelhante a isso, com um clitóris, né, um tubérculo genital, 2 orifícios, né, orifício genital e o orifício uretral e o ânus aqui na sua posição habitual. Então aqui é só para mostrar como que além, né, dessa formação a partir de uma gônada bipotencial, as estruturas femininas e masculinas, elas têm algumas localizações, né, algumas estruturas que são homólogas, né, e que portanto aqui estão com as mesmas cores. Então a gente vê aqui, né, a fusão da RAF mediana, né, que seria justamente aqui os pequenos lábios, né, o pênis e a ação análoga aqui, né, homóloga, estruturante aí, que é o clitóris, né, que a gente vai chamar de tubérculo genital nas genitálias que são atípicas, e aí lembrar de fazer essas medidas sempre do pênis, né, sempre do clitóris ou do falo, né, considerando aqui o caso de uma genitália atípica, usando uma régua, sempre estendendo bem essas estruturas, né, para que a gente tenha o comprimento máximo. Aqui é um caso clínico só para ilustrar, né, é um dos casos mais frequentes aí que a gente observa, de um bebê que nasceu bem, né, uma mãe é o primeiro neném, a expectativa de um recém-nascido do sexo masculino, que nasceu em boas condições, né, termo, Apgar 99, com peso e comprimento de nascimento adequados, porém foi observada uma genitália atípica ao nascimento. Aqui a gente vê uma genitália externa, né, bem descrita, né, aqui a gente está vendo as saliências lábio-escrotais com uma textura, né, uma pele mais rugosa, que está em preto e branco, mas ela é bem pigmentada, mostrando bem essa ação aí dos andrógenos, né, e eu tenho um orifício que está na base do falo, né, e o que é mais importante, eu não palpo gônadas, nem nessa região, nem no trajeto aqui todo até a região inguinal. E aí a definição, né, então a partir disso, então eu preciso saber, o que então caracteriza uma genitália atípica. Então, uma genitália, né, feminina e segundo, o guideline, né, de 2018, é uma genitália com massa na região inguinal, né, a gente fala massa, mas já poderia ter características palpáveis aí, né, de ser um testículo, né, lembrar que normalmente gônadas palpáveis nessa região, né, lábio escrotal, na imensa maioria das vezes vai realmente ser testículo, tá? Hipertrofia clitoriana, ou seja, né, clitóris com comprimento maior do que 0,9 centímetro, então isso é fundamental a gente avaliar também, né, considerando uma genitália atípica, e as hipospádias, né, então as hipospádias são muito frequentes, né, e aí que hipospádia que vai caracterizar uma genitália atípica? Então uma hipospádia mais grave, mais proximal, né, escrotal, né, ou a presença unicamente do micropênis, que seria, né, esse pênis menor do que 2,5 centímetro, a hipospádia distal ou medial, mas com uma criptorquidia unilateral, também poderia ser considerada uma genitália atípica, e que são casos aí de uma forma geral e que a gente deve investigar, né, nesse processo.
E também, né, resgatar na anamnese, então, desse caso clínico, se houve, né, uso ou não de medicações maternas na gravidez, lembrando nos casos dos indivíduos XY, em que há uma hipovirilização, isso pode ter ocorrido devido à ação de progestágenos usados pela mãe. A virilização materna na gravidez, então a gente tem que perguntar à mãe, né, então a acne, né, a virilização do próprio clitóris, né, alterações aí de fala, né, o hirsutismo, né, então perguntar isso à mãe, né, e até se for o caso documentar, né, isso com o próprio ginecologista dessa mãe, né, por causa da presença possível aí de coisas raras, mas que é a deficiência da aromatase placentária, que vai levar então a essa virilização do embrião, né, e um tumor materno, né, que também faria a mesma coisa. Consanguinidade nos casos das doenças autossômicas recessivas, né, principalmente a hiperplasia adrenal congênita, e história de morte neonatal e lactente pelo mesmo motivo, principalmente por desidratação, e histórico de infertilidade na família, né. Lembrar que, além disso tudo, né, gente, desde 2013 em Minas Gerais, a triagem para hiperplasia adrenal congênita, ela já, né, segue aí no programa, né, no programa estadual, então a partir também, né, da triagem neonatal, há um conhecimento maior sobre todos esses dados, né, e isso também é algo que a gente tem construído. E no exame físico, né, além da própria descrição da genitália, sobre a localização dessas gonas, o grau de desenvolvimento desse tubérculo do genital, né, onde está esse meato uretral exatamente, o grau de fusão dessas saliências lábio-escrotais, a textura, né, e a sua pigmentação, que é sugestivo, então, da presença ali de andrógenos, né, e aqui vocês podem ver justamente, aqui bem pigmentado, né, e aqui é o lado contrário, né, uma saliência lábio-escrotal pouco pigmentada, então a gente vê ambos aqui indivíduos XY, tá? Então, portanto, tinham testículos, né? E aqui a escala de Prader para conhecimento, que é um instrumento que a gente usa principalmente para as meninas, né? Mas diante da suspeita da hiperplasia por deficiência da 21 hidroxilase, que tem uma virilização dos indivíduos XX, tá? E aqui eu tenho ela um pouco modificada, né, para a gente tentar ver também a parte descritiva. Então, o estágio 1 de Prader seria um estágio em que eu tenho um aumento discreto, então, desse tubérculo genital, com orifício uretral e vaginal claramente distintos. Um aumento moderado, né, seria já no do tubérculo genital, já seria no estágio 2, né, mas com uma fusão posterior aí das saliências lábio-escrotais. De forma evidente, né, no Prader 3, um aumento de mais 0,9 centímetros em comprimento aí, desse tubérculo genital, com os orifícios genital e uretral numa única abertura, formando esse seio urogenital, né? O Prader 4 já teria um aumento acentuado, né, do tubérculo genital, com uma fusão posterior completa aí, né, dessa região das saliências, né? E o seio urogenital, ele se abre perto da base do tubérculo genital, que é o que caracteriza então o estágio 4 de Prader. E o estágio 5, que seria um fenótipo com completa virilização, quer dizer, praticamente indistinguível de um fenótipo masculino, mas exceto pela ausência de gonas palpáveis. Então, né, aqui fica claro, né, que é fundamental, mesmo indivíduos que você bata o olho, né, que tem um jeitão ali clássico de uma genitália masculina, que é necessário fazer a palpação dos testículos para caracterizar como uma genitália típica, né, adequada, tá? Bom, existem outros scores que foram inicialmente instituídos para avaliação de indivíduos XY, então esse score, né, de 2000, embora aqui eu trouxe exatamente como está em inglês, mas é um score que utiliza várias, né, várias questões aí em relação à descrição dessa genitália, em relação ao que a gente já disse, quer dizer, a posição do meato, né, então a posição dele é glandular, é subcoronal, é distal, ela é no corpo desse pênis, né, ou então no corpo desse tubérculo genital aqui, mas ou é na base, né, próxima às saliências lábio-escrotais, ou é perineal mesmo. Então, isso é fundamental na descrição das hipospádias, né, assim, justamente na caracterização daquelas que vão apontar para uma genitália atípica que merece investigação.
Mas, esse grupo, né, em 2020, trouxe uma avaliação muito mais rica, né, uma avaliação que traz outros elementos, principalmente porque ela pode ser usada, para indivíduos XX também, né, porque ela contém uma nomenclatura que permite isso, né, e com relação às causas, é fundamental, a gente reconhecer aquelas condições que estejam associadas a condições graves, né, gente. Então, a forma clássica perdedora de sal da deficiência da 21-hidroxilase, então lembrando que nos indivíduos XX, né, é a causa mais frequente, tá? Então, isso é fundamental. Um outro aspecto que é importante a gente conduzir, né, assim, a realização do cariótipo, que é a determinação, então, desse sexo genético, a realização da ultrassonografia, mas que precisa de ter uma descrição detalhada das gônadas e desses genitais internos, então, quer dizer, tem próstata, né, tem útero, tem a parte, tem as trompas bem formadas, epidídimo, né, quais as outras estruturas e como que é, né, a caracterização dessas estruturas. E a experiência que a gente tem no nosso serviço é que o ultrassonografista precisa de ter muita experiência para conseguir fazer um ultrassom nesses casos, e que a maioria deles não é bem descrita e não acrescenta. Então, isso pode ser aí limitante, né? E pode ser que seja realizada a ultrassonografia só realmente no momento do encaminhamento no serviço de referência, tá? E a avaliação hormonal. A avaliação hormonal, com exceção dos andrógenos, né? Que podem ser solicitados principalmente na pesquisa da deficiência da 21-hidroxilase, então a 17-hidroxiprogesterona, né, que é o metabólico que se acumula, a né, androstenediona e testo, que são os andrógenos, né, que estão aumentados, né, na forma clássica da deficiência da 21-hidroxilase, então podem ser pedidos imediatamente, né, gente, lembrando que na forma clássica perdedora de sal, da deficiência da 21, nós vamos ter a partir de 10 dias de vida a perda de sal, e que ela ocorre, né, antes mesmo da percepção clínica de desidratação, tá? Então, é fundamental, né, no paciente que a gente detectou aí uma genitália atípica ao nascimento, né, em relação a esse quadro clínico que a gente descreveu, que a gente faça a solicitação desses íons, né, gente, a partir de 10 dias de vida, ou antes, né, se houver alguma instabilidade desse bebê, né, sepse ou alguma outra alteração importante que possa levar a determinação aí dessa crise de perda de sal de uma forma mais precoce, de uma crise adrenal, né? Mas o restante da avaliação hormonal, então quer dizer, a avaliação das gonadotrofinas, né? Então pesquisar uma disgenesia gonadal que seja importante através de aumentos do LH, do FSH, ou então a dosagem da própria testosterona, né, para fins de avaliação de deficiência de síntese, né, isso deve ser idealmente ser feito a partir de 30 dias de vida, que é o período que a gente tem aí de mini puberdade, então que a gente garante um estímulo desse eixo, que a gente vai conseguir dosar esses hormônios em condições ideais. Mas a gente recomenda que essa avaliação já seja feita pelo especialista, né, para não ter uma expectativa de que isso, se por si só, né, vai resolver, né, o raciocínio, sem que a gente tenha em mãos antes o cariótipo e a ultrassonografia, que é quem vão os exames, né, gente, que vão além da descrição clínica conduzir o nosso raciocínio para a investigação. E aqui, por último, então, o caso clínico, né, assim, que é um caso, então, da hiperplasia clássica, né, a deficiência da 21-hidroxilase, um bebê que teve perda de sal, né, mas que, aqui no caso, 2005, né, então a gente não tinha ainda a triagem neonatal, tá? Então aqui é no momento aí da cirurgia de correção dessa genitália, tá? E é um bebê que foi avaliado, né, no período aí por causa de outras alterações, mas no contexto atual é um bebê que teria certamente alterações aí do teste do pezinho, né, com elevação da 17-hidroxiprogesterona, mas que se detectado ao nascimento, a gente não precisa esperar o teste do pezinho, né, para poder fazer o diagnóstico, claro, comunicando imediatamente, né, principalmente se for feito pelo programa de triagem neonatal do estado, mas poder fazer a investigação inicial com a dosagem da 17-hidroxiprogesterona, androstenodiona e testosterona séricas. É isso, obrigada.